A agricultura urbana já responde por 15% da produção de alimentos no mundo e não é preciso muita área ou sofisticação tecnológica para plantar e gerar renda, mesmo em casa, como mostra a reportagem de Bruno Faustino. Vermelhinho e suculento. Duvido você adivinhar onde fica essa plantação de tomate. Quem passa pela rua Constantino Furlani, no bairro do Quadro, em Vitória, nem imagina que no alto de uma casa foi construída uma estufa e que nela são produzidas dezenas, centenas ou melhor, milhares de tomates. E para tirar a prova é muito simples, é só olhar para o alto. Quem teve essa ideia? Meu nome é Leonardo Valandro Zanetti, sou policial militar, sou sargento da PMS. Tenho formação na área de ciências biológicas, licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado na área de biologia vegetal. Então, aqui anteriormente era um terraço, a gente precisava fazer uma reforma bem radical. Então, eu resolvi pegar e, em vez de botar um telhado, fazer uma estufa aqui em cima. Então, a gente iniciou o cultivo, escolhemos o tomate, né, que se tornou algo assim, tanto para estar estudando, né, aprendendo e também gerando uma fonte de renda aí. A vocação do Léo para a agricultura vem de berço. Na minha família, família descendente de italiano, no interior do estado, região de Santa Teresa, e minha família são produtores, né, de café, toda essa relação aí com a agricultura, né. Então eu cresci sempre indo nas férias para a região da roça lá, e convivi com isso, né? Dentro de casa a gente sempre teve planta, alguma coisa, cultivo de tempero, essas coisas assim. Mas por que o tomate? Esse tomate especial, o tomate grape, ele tem um valor agregado bem alto, né? Então, numa pequena área, né, no caso aqui 120 metros, geraria um retorno que compensaria, econômico, né? E não é que ele tinha razão? A produção já superou as expectativas. Do ano passado deu 1.200 quilos, no ciclo aí de 5 meses e meio. 1.200 quilos, a gente finalizou com umas 200 plantas. Cada planta ela gera em torno de 5,5 quilos. Léo, explica pra gente como você consegue produzir os tomates na estufa. A gente utiliza o sistema semi-hidropônico. Os tomates são cultivados em vasos com substrato vegetal, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, fibra de coco. Boa parte desses materiais são restos, né, daquilo que é retirado, que possivelmente iria para outro lugar. Então a gente reaproveita isso. Dentro do vaso, as plantas então elas são cultivadas, desenvolvidas, com o sistema de irrigação, né, seria como se fosse uma fertirrigação constante e temporizado. Aqui a gente utiliza um sistema de temporizador que em determinado tempo vai jogar nutrição para as plantas. E o tutoramento que a gente é feito baseado em fitilho, que é um sistema chamado de carrossel holandês, que a gente desenvolve aqui. Então as plantas elas passam, né, dentro aqui do fitilho, à medida que ela vai crescendo ela vai entrando no outro fitilho e uma vai sobrepondo a outra. Para não descer a gente amarra um fitilho aqui embaixo, vai travando as plantinhas para elas não comprimirem uma às outras, né? E assim vai embora. O carrossel é porque esse tomate, ele é um tomate de crescimento indeterminado. O que seria isso? Ele não para de crescer. Então vai atingir 5 metros, 7, 8, 10 metros, 12 metros, dependendo do tempo de cultivo. Então esse tomate a gente conduz ele em 2 hastes, né? Germinou ali a plantinha nova. Na hora que ela soltar o primeiro broto, a gente mantém o principal, o segundo broto, e um a gente leva para um lado e o outro a gente leva para o outro. E à medida que ele chega lá na ponta, ele volta e o outro vai indo, aí vai rodando. Eles vão rodando. E assim vai embora, até a planta tiver vigor aí para a gente poder colher e tá num nível, vamos dizer assim, que compensa ainda você cultivar ela, né? Porque tem um gasto, né, para o cultivo, né? A polinização de cada planta é feita de forma induzida. Tomate é uma planta que o principal polinizador não são as abelhas, é o vento. Porque o tomate ele precisa da vibração, né? A vibração. A flor ela é aberta, né? Aqui então não precisa encostar numa florzinha e lá na outra para polinizar. Ela se autopoliniza, né? Ela é fechada aqui, né? A parte
Então, só a vibração. Como que a gente faz? Tem duas formas. Ou você faz a vibração do varal, né, dos arames, batendo, tá vendo? Que as florzinhas vão tremer. Ou pode utilizar um soprador de vento, né, e fazer a vibração com o vento. Ou pode ser manual, e batendo, mas leva mais tempo. No arame a gente faz mais rápido. É assim que a gente faz. E as pragas? Elas atacam também na cidade? Hoje a principal é a mosca branca, né? O nome aí é a Bemisia tabaci. Ela fica sugando a planta e isso aí gera vários problemas, né? Desde questões fisiológicas na planta, no fruto, mudança de cor, textura, amadurecimento antecipado do fruto, né? Debilita a planta e gera um outro problema que é o desenvolvimento de um fungo, né, sobre os frutos, caule das plantas, que é a fumagina, né, que acaba reduzindo o valor até comercial dos frutos se eles não forem lavados, né? Tira um pouco a estética do fruto, né? A gente faz o controle biológico, né? A gente utiliza alguns fungos entomopatogênicos, a gente utiliza óleo de ninho, né, basicamente, semanal, e algumas caudas, né, orgânicas que a gente faz. Isso aqui é uma perda bem comum para o tomate. A maior perda que a gente tem é com a rachadura. Isso está mais relacionado à questão hídrica, né? Esses tomates, então, a gente utiliza para fazer geleias, né, e molho de tomate. Seria, então, a agricultura urbana uma forma inteligente e sustentável de aumentar a produção de alimentos no país? A agricultura urbana, eu acredito que seja o futuro, né? A ocupação dessas áreas ociosas, né? No Brasil ainda ela está crescendo, mas em alguns países, principalmente os países em regiões que tem a questão clima temperado, períodos do ano que você não tem um verão igual o Brasil aqui, eles sofrem muito com essa questão. Então o cultivo lá, quase 100% é o cultivo protegido, né, para proteger a questão climática, neve, que seja. No Brasil, apesar da gente ter as condições climáticas favoráveis, algumas plantas, você consegue otimizar mais de 10 vezes o cultivo dentro de estufas, né? No caso, o tomate é um deles, né? Então, a questão aí é o que a gente está buscando, né? Mostrando que é viável, né? Tanto na área rural que a gente vê, quanto na área urbana também, tá? Não é muito diferente não, só é mais próximo aí da questão do consumidor, que a gente retira a questão do transporte, então você reduz a emissão de carbono, tem várias coisas envolvidas nisso. E também tem uma relação maior com o consumidor, né? Porque aqui a gente trabalha com o consumidor final, né? Então a gente tira o atravessador, os supermercados e gera uma parceria maior e com uma amizade, uma relação mais próxima com o consumidor.